Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 19. E Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos e saudações finais. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tornar parte nas minhas aflições. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como um cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, aqui eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, o momento que Deus separou e está aqui com os irmãos. Agradecer ao pastor Maurício, à pastora Marisa, por este momento e oportunidade que esteve lá conosco em Portugal, sempre com muito carinho, com muito amor, sempre também comunicando conosco para saber se está tudo bem. Então já se vão quase 5 anos que estamos em Lisboa, em Portugal, que para mim a nossa mudança para lá é basicamente um milagre, porque nem estava dentro da nossa realidade, nem financeira, nem psicológica, de fazer uma mudança tão radical. Mas Deus nos conduziu de tal forma que hoje a gente vive lá, graças a Deus, muito bem, estamos felizes, graças a Deus. Eu li aqui essa passagem de Filipenses, o qual ela me traz à memória coisas que eu vivi, coisas que eu passei. Vou contar algumas experiências a fim de motivar, a fim de dar uma mensagem de esperança, de motivação aos irmãos, e para saber que apesar das dificuldades, apesar das privações, que Deus não está despercebido quanto a isso. Ele está atento, e às vezes os momentos de provações, e é neste momento o qual nós aprendemos a entender que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E esse texto, às vezes mal interpretado, porque o que ele quer nos ensinar é que mesmo na privação nós podemos estar com o Senhor, porque Ele nos fortalece no momento da fome, Ele nos fortalece no momento da privação, Ele nos fortalece nos momentos da dificuldade. Se a gente aprender a estar com o Senhor neste momento, quando vem a abundância, quando vem a bonança, nós estaremos muito mais preparados. Porque a vida, ela é assim. Hoje nós temos abundância, mas amanhã pode não ter. Só que se nós sabemos estar com o Senhor em todos os momentos, então isso só será uma fase de provação. Amém? Essa mensagem que eu vou transmitir a vocês, na verdade eu já escrevi ela há muitos anos atrás. Só que eu nunca explanei ela. Porque
eu junto com a minha família, nós temos um site evangelístico, cuja missão é evangelizar através da internet. O site se chama averdadeliberta.com. Nós temos esse site desde quando nós nos convertemos, tanto eu quanto minha irmã, quanto meus irmãos. Então, nesse site, ele tem muitos estudos bíblicos, muitos artigos, tem pregações que a gente fez com um único objetivo: levar a palavra de Deus. E na época, há 10 anos atrás, a internet não era algo tão popular como hoje. E há 10 anos atrás nós criamos esse site, como era a minha profissão, também, até hoje, né? Também. E eu criei esse site e com material escrito pela minha irmã, por outros irmãos, testemunhos do meu cunhado, testemunhos nossos. Nós realizávamos culto no lar, nós gravávamos as mensagens e as pregações e publicava nesse site. E até hoje isso é feito e é alimentado hoje mais com material de texto. Esse é um dos textos que estão lá, só que pela primeira vez eu vou usá-lo como mensagem, porque Deus colocou isso no meu coração. E esse site, porque desde quando nós nos convertemos, nós colocamos, na verdade, o Espírito de Deus colocou em nosso coração que nós não deveríamos ficar calados. Nós tínhamos que anunciar o Evangelho de forma que atravessassem fronteiras. E a internet foi esse meio que nós criamos. Nesses anos todos, nós já passamos milhões de acessos e sem nenhum recurso financeiro. Tudo por nós, tudo por a graça de Deus. Porque, como eu sou um profissional da área, então eu desenvolvi, não precisei pagar para isso. Mas tem alcançado vidas e nós recebemos muitos pedidos de orações, pedidos de conselhos, né, de pessoas e até mesmo testemunhos de pessoas ao qual o site abençoou. Então, nós somos gratos a Deus por isso. E eu escrevi esse tema muitos anos atrás, acho que mais de 6 anos eu escrevi passando pela prova, porque isso era o momento qual eu vivi. Eu vivi isso e eu comecei a pensar sobre isso. E lendo muitas coisas sobre o assunto, a primeira coisa que eu li é que prova, ela é todo meio destinado a convencer o juiz ou a autoridade, seu destinatário, a respeito da verdade de um fato levado a juízo. Também comecei a refletir que no meu tempo de escola, ou para aqueles que ainda estudam até hoje, e vão na escola, quando é marcada uma prova, uma avaliação, inicia-se um período de preparação, porque há uma preocupação nossa em ser aprovado. Só que muitas vezes eu me lembro, pelo menos no meu tempo, que o professor marcava aquela famosa prova surpresa, e muitas das vezes nós estávamos despreparados para ser avaliados de forma de surpresa. E isso me levava a refletir que eu tinha que estar estudando a todo tempo, porque poderia vir uma prova surpresa e eu não ser reprovado por ela. Talvez seja até uma cultura falha de nós brasileiros de estudar somente quando nós sabemos que vamos ser avaliados. E às vezes nós ficamos despreocupados, mas quando vem o momento da aprovação, aí nós nos assustamos. E isso vale também para a nossa vida espiritual. Nós estarmos sempre preparados para o momento em que vem a prova. Nós temos que estar sempre em contato com Deus, em oração e em um estudo sistemático da palavra de Deus. A Bíblia não é só ler, folhear como se fosse um livro, mas é estudar sistematicamente, tentar entender qual que é a mensagem que Deus quer nos trazer através dela. É comum que, pelo menos aqui no mundo evangélico, há temas que têm opiniões, assuntos diferentes, mas existem
os temas, ou o tema central da palavra de Deus, que ele não se altera, que é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, a mensagem da fé. Essa é igual, essa é universal, essa é mundial. Se nós estivermos pautados, fundamentados nelas, nós estaremos preparados, seja para qualquer for a aprovação que venha a ter diante de nós. E então é neste momento que nós identificamos, que nós reconhecemos, é no momento em que nós somos provados, que nós entendemos quem somos, nós entendemos que somos dependentes de Deus, nós entendemos que nós somos limitados. Por isso que às vezes é necessário vir à prova, porque às vezes quando está tudo bem, tudo na bonança, nós se esquecemos um pouco de Deus, achamos que nós podemos caminhar com as nossas próprias pernas, sem precisar dar a mão para Jesus, e para que Ele caminhe junto conosco. Isso serve para todos nós, porque há momentos na nossa vida que nós desligamos, há momentos que chega o conforto, e que nós pensamos, consigo andar, assim, como Pedro caminhou sobre as águas. No primeiro momento ele teve a confiança e andou sobre as águas, mas quando ele viu que ele era humano, que algo não estava normal, ele começou a afundar, e que ele precisava dar a mão para Jesus para caminhar sobre as águas. É preciso ter fé em Deus e viver em Cristo para passar em qualquer prova da vida. Pois da mesma maneira que nós somos recompensados quando nós, seja diante de um tribunal, de um juiz, que nós provamos que somos inocentes em um caso, e somos aprovados, ou na nossa vida, na escola, na universidade, quando você é aprovado, você é recompensado com o certificado, com o diploma, da mesma forma que somos recompensados na vida por passar numa entrevista de trabalho, assim também acontece como somos aprovados por Deus diante de uma prova. Nós somos recompensados por Ele, porque assim como Paulo fala assim, posso todas as coisas, que ele pode ter abundância, mas ele também pode padecer por privação. Então o momento, o que Deus quer nos ensinar é que sejamos aprovados, qual seja a aprovação, para assim estarmos preparados para os momentos de bonança. Só que a gente não pode esquecer que nós somos humanos, somos limitados. Às vezes possamos até conquistar alguma riqueza, algum luxo, algum conforto, mas isso não é para sempre, isso não é eterno. Então às vezes esse momento, às vezes volta para uma estaca atrás. Então às vezes a nossa vida pode até ser um gráfico. O importante é que seja lá embaixo ou lá em cima, nós estejamos com o Senhor, e que a nossa fé não seja abalada, porque é assim que nós estamos sendo aprovados por Deus. Paulo e Pedro, ambos apóstolos de Jesus, ele compara a prova da nossa fé como o ouro e a prata, que é provada. O ouro e a prata, quando encontrado pelo garimpeiro, aparentemente não tem nenhuma beleza. Só depois de purificado no fogo, ele realça a sua cor e brilho, fazendo com que possamos enxergar assim o seu valor. Aparentemente, para Deus, nós somos como o ouro, como a prata, como a pedra preciosa, nós temos valor, mas às vezes nós precisamos ser provados para que esse valor seja realçado, para que o brilho apareça e as pessoas possam ver o brilho de Jesus em nós. E às vezes então nós ou um dos irmãos pode estar passando por momentos de provação, mas saiba que Deus não está distante disso. Deus não está de olhos fechados para essa situação. Na verdade, Deus, Ele está pulindo, Deus está dando forma,
Deus está nos moldando para que o brilho dele, que é através do Espírito Santo que habita em nós, resplandeça para o mundo. Porque independente a posição social, na empresa, seja lá onde for que Deus te colocar, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Se Deus tem um objetivo, algo na sua vida em que talvez você pode pensar, estarei sendo exaltado por isso, se você tiver com essa mentalidade, está muito enganado, porque quando Deus nos coloca em tal posição, é para que o nome dele seja exaltado. Vou dar um pequeno exemplo. Logo quando eu me mudei para Portugal, para Lisboa, eu fui trabalhar em um restaurante. Eu comecei a vida nessa área, acabei gostando, por isso fico até hoje na área. E é comum lá na Europa ter muito a tradição. Os antigos são católicos, mas os jovens não são ligados muito à religião, e há muitos jovens ateus. E eu já conversei com alguns, e até mesmo no meu trabalho. E no meu primeiro trabalho em Portugal, eu conheci uma jovem que era ateu. E eu não sou um crente chato, né, qual Testemunhas de Jeová. Eu converso a pessoa normal, com um amigo, eu conheço a pessoa. E às vezes precisar 1 ano para falar a palavra Jesus, eu espero, porque há um momento certo. Porque a pessoa, se você falar de Jesus logo de cara, ela foge de você, ela se afasta. Eu pensei ser mais um chato. E a gente tem que fazer como Paulo, que se fez como louco para ganhar os loucos, se fez como os judeus para ganhar os judeus, e assim a gente às vezes tem que se fazer como eles para ganhá-los. E essa jovem ateu, e muitas vezes ela desabafava porque via que eu era uma pessoa que tinha Deus na vida, que nunca escondi isso, e via a minha vida séria, casado, sempre respeitei todo mundo, sempre tratando com educação, e viu que algo era diferente. E há momentos que eu tive a oportunidade sim de falar de Jesus, de falar da fé para essa pessoa. E esse restaurante, 2 anos eu trabalhei lá, e ele se fechou. Só que antes dele fechar, essa pessoa, o presente que ela me pediu, falou assim: olha, antes de a gente ir embora, eu quero que você me dê uma Bíblia de presente. Para um ateu, e pedir uma Bíblia diferente é porque algo foi plantado no coração. E às vezes a gente fala, Deus nos coloca em algumas posições, não é para que a gente seja exaltado. E às vezes, se uma alma, se a nossa vida ter ido para a Europa foi para salvar uma alma, já está ganho. Já houve festa no céu. Se não mais nenhuma se salvar, por uma já houve festa no céu. Então a gente tem que entender essas coisas. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 6 e 7, diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, há por muitas vezes que nós estamos sim contristados por conta das tentações, e é neste momento que muitas vezes nós somos provados, porque assim como o ouro e a prata, como diz aqui o texto, né? Só que a nossa fé, ela é provada e ela é muito mais preciosa, como diz aqui, do que o ouro e a prata, para que quando Jesus se revelar, a nossa fé se ache em louvor, em honra e em glória. Não a nossa glória, não para o nosso louvor, não para a nossa honra, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando Jesus se revelar a nós, então é assim que nós devemos nos apresentar diante dele, com louvor, honra e glória. A Bíblia fala
que nós temos que nos alegrar nas dificuldades, mesmo passando por provas, mas é para que a mesma se ache em louvor, a mesma se ache em glória na revelação de Jesus Cristo. Eu logo depois que eu me casei, quando você se casa, você tem todas aquelas prestações de imóveis, de coisas, há dificuldades na vida. E houve momentos, muitos de privações. Eu, a Denise, às vezes até é bom um casal passar momentos de privações, né? Para que quando na pregação do casamento se cumpra, né? Para que você fique na tristeza, na alegria, na pobreza, na fartura. Que às vezes a pessoa casa e quando passa um momento de privação, logo o casamento é abalado por conta disso. Principalmente mulher que é vaidosa, quer comprar suas coisas, quer arrumar o cabelo, e às vezes você não ter condições financeiras para que isso aconteça, isso é triste. Só que quando nós estamos alicerçados na fé, estamos preparados para ser aprovados, para passar pela aprovação, você suporta isso e você entende, tanto de um lado como do outro, a suportar os momentos difíceis. Eu, com a Denise, nós muitas vezes passamos privações, só que nós ficávamos caladinhos. Às vezes nem pessoas da minha família sabiam. Então tem coisas que Deus fez, que eu falava só Deus, porque no momento tão difícil acontecer, que só milagre, é só Deus me mostrando dizendo que estou cuidando de vocês, apesar das provações. Nós tivemos muitos momentos financeiros da gente não ter a mistura para comprar. Eu já contei isso, que eu vou contar para algumas pessoas, mas nunca contei numa igreja, vai ser a primeira vez. Já houve semanas a gente comer moela de frango a semana inteira, porque era a carne mais barata. E a gente nunca contou isso para ninguém. E a gente quietinho, vinha para a igreja, vinha para a escola dominical, estava em toda a Santa Ceia, ajudando. E a gente nunca nem entristeceu o nosso rosto para demonstrar isso, e nós nem queríamos que alguém falasse, ó lá os coitadinhos. Não é essa, nós temos Deus, nós temos a palavra de Deus, a salvação, Jesus, por que nós vamos nos colocar como os coitadinhos? E nós quietinhos vivíamos segundo as nossas possibilidades financeiras, principalmente no começo do casamento, no começo da fé, porque foi ao mesmo tempo que nos batizamos. Então nós passávamos as nossas privações, mas muitas vezes quietinhos. E eu lembro que um dos casos, a gente chegou da escola dominical, domingo em casa, o que nós temos para comer? Mesmo ela de frango de novo. Eu lembro disso. E tá bom, e nós íamos muito à escola dominical com o pastor Jurandir. E sempre, como ele morava próximo em casa, ele nos dava a carona. Uma pessoa que nos ajudou muito, grandemente. Somos gratos pela vida dele. E nesse dia, neste domingo, que chegamos em casa após a escola dominical, que nós íamos comer mais um dia de moelas e frango, que eu gosto muito até hoje. Eu não estou dizendo que é ruim, mas o pastor Jurandir me ligou ali em São Mateus, próximo ao Habib's, falou: você pode vir aqui dar uma ajudinha? Aqui eu estou aqui perto do Habib's. Falei, posso, né? Estava pertinho, saí de a pé, eu e ela, fomos juntos. A hora que eu chego próximo, tá ele assim parado, com 2 sacolinhas na mão, com o olho cheio de lágrimas. Eu não entendi, o que será que aconteceu? Ele falou: o Espírito Santo me falou que era para dar esse frango assado para você. Glória a Deus. Eu falo para a Denise até hoje, foi o frango mais delicioso da minha vida. Eu não esqueço do sabor do frango até hoje. E eu comento com ela. Engraçado que eu olhava, eu via assim, isso foi uma sequência, isso foi depois da escola dominical, num domingo, e não comentamos nada, ficamos felizes, agradecemos pelo frango, mas vamos falando, e levamos para casa tudo feliz aquele frango.
comemos, que delícia, glória a Deus. Para nós o frango dava para o almoço, para a janta ainda. E fomos no culto, naquele mesmo dia nós fomos no culto na sede à noite. Uma coisa incrível, eu falava para ela, nós temos umas contas aí para pagar e tal. Uma irmã, ninguém sabia de nada da nossa vida, nós não contávamos nada. Uma irmã falou, olha, não me pergunta porquê, não me explica porquê, mas Deus mandou te dar isso, e me deu um envelope que tinha um valor financeiro para que eu conseguiria pagar aquelas certas contas. Isso foi no mesmo dia. No dia seguinte, chegou um carro à noite com abrir os porta-malas cheio de compras, cheio de mantimentos que a gente praticamente abasteceu a casa. Ter a fé aprovada não quer dizer que somos perfeitos. Pelo contrário, é reconhecer que somos fracos, somos pecadores, é reconhecer que somos limitados e que precisamos de Jesus. O nosso brilho, quando passamos pela prova, é Jesus. Ele é a luz. Muitos nos momentos difíceis não conseguem superar o momento porque perdem a fé e distanciam-se de Deus. Outros não conhecem a Deus e não vão em busca de Deus neste momento. 2 Coríntios 11:30, Paulo fala, se convém gloriar-me, gloriei-me no que diz a respeito à minha fraqueza. Nós temos que reconhecer que somos fracos. Possamos estar até na bonança, possamos estar vivendo momentos positivos no trabalho, na escola, mas temos que reconhecer que somos fracos, limitados e precisamos de Deus, porque poder todas as coisas naquele que nos fortalece é estar preparados nos momentos das privações. Para a glória de Deus. Nós passamos aquele momento, hoje eu falo para a Denise, nós comíamos moela de frango, e aquele frango assado foi o frango mais delicioso da nossa vida. Falei, hoje aqui a gente pode comer um frango por dia, A gente não é rico, a gente não mas a gente tem, que Deus proviu aquilo, porque Ele tinha um ensinamento através daquilo, para que quando eu comprasse o meu frango de hoje, eu agradecesse a Ele, porque eu sei o que é padecer necessidade. Assim como Paulo sentiu isso na pele, nós também sentimos, e muitos de vocês também sabem, também sentem. E você pode estar vivendo momentos difíceis, mas tenha fé em Deus, tem que se apegar a Deus, Entregar a Jesus é a única maneira de aprovação quando passando pela prova. É estar sempre com Ele, é estar sempre com um sorriso no rosto. É sempre se mostrar forte diante das fraquezas. Porque estar fraco não quer dizer que você seja fraco. Pode ser apenas um momento, um estado de fraqueza, porque é um momento de prova, mas não significa que você seja fraco. Porque se você tem Deus, se você tem Jesus na sua vida, se você é alicerçado na palavra de Deus, Deus está contigo naquele momento de provação, e Ele há de suprir, assim como diz aqui o texto que nós lemos como base, o meu Deus, aqui no verso 19, diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ele diz que Ele suprirá todas as vossas necessidades. Por isso que a Bíblia fala, não andeis ansiosos pelos que haveis de comer, pelos que haveis de vestir, Tá vendo os passarinhos do céu? Olha, vocês têm muito mais valor do que eles, e veja como eu os alimento, os visto. Você acha que eu não vou cuidar de vocês? Isso é Jesus falando diretamente para nós, só que às vezes nós damos costas para a palavra, para aquilo que Ele falou, prometeu. Como assim? Aqui diz que Ele suprirá todas as vossas necessidades. Glória a Deus.
Nós temos que aprender em tudo dar graças. Nós temos que aprender a nunca deixar a nossa fé ser abalada em momentos de dificuldade, porque a força vem na fraqueza. Como que você vai criar força se você não sabe o que é fraqueza? Para saber que você é forte, você tem que viver o momento da fraqueza, porque é do meio da fraqueza que vem a força. Essa vida, ela é como um vapor, ela passa depressa, coisas e situações ficarão para trás, pois o que está por vir é eterno. E para isso precisamos da fé, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos, e que virá em breve para nos levar a todos que foram aprovados nesses momentos de prova, e aqueles que não perderam a fé. Então, nessa vida, nós vamos sim passar por provas. Hoje eu estou bem, amanhã posso não estar, e daí? O importante é que eu esteja com o Senhor, porque há de vir o Senhor Jesus, onde toda lágrima, toda a canseira, toda a doença, tudo aquilo que há de mal será eliminado desta terra, será eliminado no nosso corpo. Há momentos que nós não vamos sentir mais dor, nem fome, nem tristeza, só haverá alegria. Então, essas provações são para nos preparar, porque quando nós estivermos lá na glória, no reino, nós vamos ver que aquela glória não há de se comparar com aquilo que nós vivemos hoje. Mas aquilo que nós vivemos hoje foi para nos aprovar, para estarmos lá naquela glória, estarmos assim para sempre com o Senhor. Jesus te ama, Jesus nos ama, e Ele tem sim algo melhor para você. Eu agradeço. Aleluia!